Salve, salve, rapaziada! Se vocês perceberam, música porque eu comecei a perceber que o YouTube ele faz uma série de restrições, aí eles reivindicando direitos autorais, aí eu não posso monetizar o meu caso que requerem de. Então, dessa maneira, pelo menos neste não é bacana. Da população imigração da terceiro e também em primeiro. Sem mais delongas, então, vamos à apostila hoje. Tá aí, pessoal. Via Frente B, módulo 2, cultura da população e migrações. Pessoal, como a gente já havia falado na aula passada, nós temos aí demografia, que estuda como a população ela se distribui, de que forma ela está distribuída, aonde ela está concentrada, por quais fatores as populações elas levam essa mobilidade. É isso que eu hoje. Como eu sempre falo para vocês, a geografia é saber estratégia. E aí, né, o que não me deixa mentir é essa fala, sobretudo, da seguinte: conhecer como uma população é formada ou caracterizada vários aspectos é de importante. É governante ou dirigente responsável em como pelas para o futuro. O conhecimento profundo da população, portanto, estrutura, implantação públicas que atentam à realidade demográfica de um determinado. Vai ser importante a implantação dessas políticas também, infelizmente, pela manutenção das desigualdades, das diferenças, das discrepâncias entre as diferentes. A gente pode perceber visualmente que alguns locais recebem mais investimento que outros, são melhores dados. Então, sim, a população que reside em determinado local tem uma certa preferência dos nossos governantes, pelo fato de ser uma população mais escolarizada, mais politizada, mais informada. As populações, então, elas são privilegiadas em detrimento de tantas outras. Quais são os locais que você pode imaginar que se recebe mais? Os locais menos carentes provoca aí tradições capitalistas. Ok? Mando aí. Essa estrutura etária, como ela se dá? Dividindo aí a população em camadas através de respeito. Então a ONU, né, ela faz esse tipo de jovens até 19 anos, adultos de 59, idosos de 50 anos. No entanto, essa divisão ela vai ser uma coisa gerida pela ONU. No entanto, nem todos os países vão fazer uso dela. Até porque nós temos aí culturas diferentes, cada uma dessas culturas não vão lidar de acordo com, né, os seus próprios interesses. Por exemplo, alguns países considerados jovens, a idade era 14, adultos todos com idade de 19, e idosos com idade superior a 60 anos. Óbvio que você não dá para classificar de 0 a 2, de 2 a 4, 6, porque isso você vai criar uma camada e a gente vai querer, na verdade, de tudo saber qual é, como ele se encaixa dentro. E, na verdade, tudo vai girar em torno da economia que nós vamos separando com ela. Então, em pirâmide etária, nós temos aí a seguinte. A partir da base, deduz que a taxa de natalidade, TN, base larga, representa
alta TN e mais extrema baixa, ou seja, na pirâmide etária. Já no corpo de uma pirâmide, infere-se a taxa de mortalidade. Corpo afunilado, alta taxa de mortalidade, ou mortalidade ocorre em todas as é um corpo alagando uma pequena PM. Forma de mais larga essa baixa, maiores são. Quanto mais ela vai se estender, então você vai ter uma taxa de alta ou mais baixa, dependendo de cada local. Por aqui nós temos o pirâmide dos Estados Unidos, é um país passando por um processo gráfico, você vê que a base da pirâmide, o corpo dela, essa faixa aqui entre é um pouco. Há aqui um estreitamento a partir do e aqui o mais largamento de 60 anos. Essas são dos países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos. Uma taxa de natalidade alta. Aqui jovens que vai crescer, vai se mudar com o passar do tempo. E a partir do momento que você vai chegar. Então, taxa de mortalidade ativa um pouco mais baixa do que nos Estados Unidos. Já estão passando pelo terceiro processo de demográfico. Esse aqui nós temos a pirâmide do Brasil. Tá? O Brasil está ficando mais velho, é uma comprovação. E aí, em 2000, uma população que envelhece cada vez mais. Gente, ser um país jovem é uma coisa boa. Falei para vocês, é uma coisa boa se aproveitar. Se não, torna-se um problema. São jovens extremamente ociosos. Essas populações aí estão estruturadas através do sexo. Você tem um certo equilíbrio entre homens e mulheres. No caso do Brasil, nós temos aí uma proporção maior de mulheres do que. Mas reparem uma coisa, mais homem do que mulher. Mas como que pode isso? O principal motivo da prevalência feminina externas, violências, acidentes, pois os rapazes, situação de risco, também o fato das mulheres assim darem mais, já são comuns casos em que a mulher possui maior qualificação profissional, já que está em maior número nas cidades, conforme a educação superior coletados pelos assim possuem cargos de cargo de chefia. Isso é uma coisa que é extremamente preconceito ainda na sociedade. Desculpe se vocês estão aí ouvindo. Cão, né? Um cão lá. É porque tem um cachorrinho em casa. Beleza, gente? Então, isso temos aí no Brasil essa grande característica de ser um país ainda preconceituoso, embora as mulheres estejam ganhando muita sociedade. E apenas com mais um dado. Na região norte, o número de homens é o Rio de Janeiro, brasileiro, desculpa, proporção. Tem mulher sobrando. Então, se por acaso você, nesse momento, está solteiro, meu cara, preste atenção nisso aí que é errado. O que você quer. Bom, como a sociedade vai se estruturar a partir daquilo que se lhe chama de população em idade ativa? São aquelas pessoas
trabalhar. Classificação é todas as aptas. Aí a gente coloca, né, de acordo com alguns países, algumas pessoas, a população de 15 anos ou mais. As populações ou mais, elas conclusão dos estudos. Então a gente também. Como elas se classificam? Classifica em população economicamente ativa, que são as pessoas que estão de fato no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. Ok? Basta estar no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, nós temos aquilo que se chama então dessa população economicamente ativa. Ok? Uma outra, né, classificação é essa população economicamente ou população econômica. São conhecido como elas nem trabalham, elas nem pessoas que já estão que desistir de procurar emprego. É muito, uma grande massa de trabalhadores ociosa. Falta de emprego, isso acontece também, mas tudo falta muita qualificação ou então o sujeito até uma qualificação possui. No entanto, experiência. Como que essa população ela está distribuída com relação ao trabalho? Está distribuída primário, secundário, terciário, quaternário. Esses dois últimos aqui, eles não são usuais, então nós vamos tentar ficar com toda a entrega, vamos dizer, certo naquilo abaixo dos secundárias em a mesma estão empregando poucas pessoas da indústria. A construção civil, essa sim, entrega uma setor terceiro, setor do comércio, da prestação de serviço. Todos os outros não são isso, a gente quaternário, setor ligado setor terciário, setor quinário, são, né, toda a economia, serviços criativos, sociedade. E atualmente temos este setor que eu sabe só terciário, muito em função de uma mecanização, robotização. Tranquilo? Nos países subdesenvolvidos, hoje mais grande são que faz industrialização e expansão do comércio, criando empregos secundários e terciários. E aí nós tem então uma população econômica ativa. Esses países, né, a maior parte dela no terciário não vale muito, você tem então, uma presença muito grande. Acho um movimento é diferente, produtos e mercados, todos os trabalho, de certa maneira, vamos dizer, tem aí a falta de essa é bom para ninguém. O problema é onde o governo é o que observe os gráficos seguintes. Pode-se perceber que no geração de riqueza do setor, certo? Então nós temos primário, boa parte, poucas pessoas, a população econômica ativa. Vamos lá, vamos separar aqui. O setor terciário é representado pelo setor secundário. O setor a gente há que há o que então? Há o que?
72% do PIB é logo ele é o que emprega as pessoas, seguidos da indústria, então, que geram pessoas de acordo com o equilíbrio. Sobre migrações populacionais, as pessoas, ou seja, a migração é a pessoa sair de um lugar para o outro. O fato dela ter saído de um lugar para o outro, ela está fazendo o quê? Emigrando, ou seja, saindo. Eu, isso, brasileiro, eu vou migrar. Quando eu digo que eu vou migrar, eu vou para um outro local. Neste movimento, eu me coloco em duas situações. Uma situação de emigrante de saída, uma situação de imigração de chegada. Então, eu sou emigrante do Brasil, imigrante do Norte. Beleza? Isso. Por que as pessoas fazem isso? Fatores atrativos, fatores repulsivos. Seria possibilidade de emprego, de estudo, melhores condições. Esses fatores, vamos dizer assim, que sejam repulsivos. Guerra, fome, desemprego, tudo aquilo que faz com que a pessoa sair de origem. Então, essas migrações populacionais, elas sempre aconteceram. Já falamos um pouco dessas migrações internacionais, muitas delas aí geram problemas por conta também da má. No início você teve migrações, países aí na verdade. A imigração, por outro lado, você vê também países que deixaram no primeiro momento demasiado. Ocorre que, como a situação se estabiliza, a situação dos imigrantes eles terem um papel importante, porém temporário, ou então o que eles eram bem-vindos. Mas nós temos aí que faz com que breca grande corredor entre passagem da América Central, da própria América, muito vigiado e ultrapassar essa barreira. Realidade, tipo, por exemplo, Venezuela, venezuelanos saindo da Venezuela em Brasil, refugiados, está dizendo aqui o número aqui, ó, por conta venezuelanos chegaram um pouco tempo atrás, 10 para grande de Haiti, do terremoto que sacudiu o Haiti para cá. Essas migrações não. Primeiro nós temos aí do interior das zonas rurais para as zonas urbanas, atraindo para se outras essa situação de transumanização, migração sazonal. Isso aí são aqueles detalhes. Aí a gente pode ser sertanejo, aquelas pessoas que saem no semiárido, vão em direção ao Plazo, mas essas pessoas têm uma particular de retornar passado aí o tempo da seca, sertão no semiárido e no nordestino. Eles, na verdade, local de origem, os pantaneiros aí
e por conta da cheia dos rios, eles ficam na migração da cheia do período que o abaixou, os animais se torna então sazonal por migração pendular, que é aquela migração das pessoas que trabalham no lugar e vivem outros trabalham em Araruama e vivem trabalha em Araruama e mora em Cabo Frio, ou aquela pessoa mora em Araruama, trabalha no Rio, são pendular. Temos aí umas migrações internas também, Nordeste, né, este que saem do Nordeste, são Nordeste, não foram poucas caminhão que se dirigiu para esses locais centro, oeste do principal São Paulo, a marcha para o oeste, então, por exemplo, de Brasília, para que né, mas foi o Distrito Federal o que tem a maior quantidade de forasteiros. Por quê? Porque como ele foi um estado aí criado, ninguém era natural de Brasília, exceto atualmente. Políticos contribuem muito. São do Rio de Janeiro, São Paulo, Gerais, Rio Grande do Sul, eles vão para esses locais aí temporariamente. Com relação, por exemplo, não havia, exceto o Brasil com a sua prova qualificada para que se for a vida para cá, uma vez que com os escravos certo não possuíam qualificação, não sabiam fazer nada além de trabalhar na lavoura, e o país precisava se modernizar, precisava se industrializar. Para isso foram criadas algumas leis, a partir de 50, intensificaram essa imigração. A lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravo, o comércio de escravos. E a partir daí você não tinha um tráfico, porque aquele o tráfico de escravo, mas essa situação era uma situação legalizada, então não havia tráfico. E o que começou a haver foi depois da lei de Eusébio de Queiroz. Aí sim, tráfico de pessoas era proibido, legal. Que não significava então, de ter escravos. A expansão da cafeicultura precisava então de coisas assalariadas, porque o escravo não recebe salário, óbvio que você, sobretudo de italianos, incentiva a vinda, prometer ela muitos fundos. Incentivos governamentais, meio de despesas particulares, fazendeiros. Lógico que essa relação era muito exploratória, que é quase que uma escravidão. Não foram poucos aqui desiludidos foram embora. Implantação de leis culminando a questão da escravidão. Nessas leis, nós tínhamos aí a lei de sexagenário. Qualquer negro escravo com 60 anos estaria livre. Agora, eu quero que vocês me qual era o negro que há 60 anos Isso tudo fez então com que a população do Brasil começasse então a crescer. Isso ainda vários foram que
crise cafeeira, a crise de 29, a Revolução de 30, a criação de leis de cota de imigração contribuíram para o declínio progressivo da imigração para o Brasil após o fato, é porque aqui não era, né? Então, o Brasil atualmente falamos e no modo de ser brasileiros, Estados Unidos também tocou na seta lá, Estados Unidos e também Japão. Forte. Aqui, chamados decassegues, retornaram para o Japão. O estudo da demografia, então, vai dar para a gente alguns a partir da população. O desenvolvimento, então, chamado desenvolvimento. Você faz uma. Quais são as principais carências? Quais são os setores mais calcula taxa de mortalidade, ou melhor dizendo, taxa e mortalidade, e expectativa. Quanto mais se vive, em tese, o acesso, não, quanto mais escudo, né, melhor condição de vida terá. Padrão de vida decente com relação àquilo que a pessoa recebe em salário. Esses três indicadores formam-se um índice, não é um índice que a gente é decisivo. Existem o quê? Você tem uma diferença muito grande. São Paulo, Janeiro, Janeiro, Salvador, por exemplo, Amazonas. Ou seja, tem esses que dão para a média que não reflete a realidade dos lugares. Então, tem que ter cuidado com essas análises. IDHs aí de 2007, reparem que esse IDH, por exemplo, nós não podemos deixar um país como os Estados Unidos. Por que não temos Estados Unidos? Apesar de toda a sua robustez, tem muito problema com relação, por exemplo, às desigualdades internas. Então, são países extremamente grandes, com população gigantesca. O que acontece? Noruega. Aqui, ó, é de 0 a 1, gente. Quanto próximo de pior. Quanto próximo de 0, pior. Então, a gente vê que países da América do Sul, em que você tem, por exemplo, a Guiana, o que existe aí de dificuldades. Pode fazer, tirar vários recortes país para país. Okay? No Brasil, então, nós temos aí um IDH considerado médio, tá? Ou, né, vamos dizer assim, está girando em 0,7, até um IDH aqui em 2014, um bom IDH. Só que em 2014 era um período que a economia brasileira crescia muito. Se perdeu. Por várias crises pelas quais nós, brasileiros, passamos, e fez perder alguns lugares aí. Para vocês, é um número apenas, não reflete a realidade de todos os brasileiros. Esse índice aqui, esse coeficiente de desigualdade de renda, o valor varia de 0 a 1, um coeficiente baixo em igualitária, quanto um valor elevado em
uma maior discrepância, e aí a gente existe uma concentração de renda, tem, né, muitos recursos destinados a poucas pessoas, poucos recursos das pessoas, o que leva à desigualdade. A gente observa só em estar, por exemplo, na rua, andando. Beleza? Então, gente, foi fácil esse exercício. Vou lá no site, lá no Forma Berno, os exercícios depois vocês fazerem as suas. Beleza? Um grande abraço aí, galera. Até a próxima. Fui.